Aranhas reagem a perigos fugindo, então nunca atacam humanos de propósito. E isso porque são pouquíssimas espécies ou venenos que são suficientemente potentes para causar reações realmente muito fortes nos humanos. Nenhuma aranha é mortal para nós. Migalhas, ou seja, aranhas grandes, nem todas são grandes, porque a menor migalha adulta tem 1 milímetro. Olá, bem-vindo a mais um episódio. Hoje falaremos sobre aranhas e desmistificaremos algumas crenças com Christine Rollard. Olá, Christine, estamos muito felizes em recebê-la hoje. Para quem não te conhece, pode se apresentar? Eu sou Christine Rollard, exerci a profissão de professora pesquisadora durante 37 anos no Museu Nacional de História Natural como professora titular e minha especialização é como bióloga. São ou eram as aranhas, certo? Então, eu sou araneóloga. Ok, então, é o estudo das aranhas, certo? Isso se estende até as formigas? Não, então, na verdade, uma das primeiras correções a fazer é que as aranhas não fazem parte dos insetos. E quando falamos de formigas, estamos falando de insetos. Certo, as aranhas fazem parte de um grande grupo que chamamos de aracnídeos. Então, de certa forma, pode-se dizer que sou aracnóloga também, já que trabalho com um grupo de aracnídeos. E entre os aracnídeos temos, por exemplo, os escorpiões, temos os ácaros, como os carrapatos, temos os opiliões e temos as aranhas. Certo, então realmente é um grupo à parte. E que, na verdade, não tem nada a ver com os insetos, que não têm antenas. As aranhas, por exemplo, não têm antenas, enquanto os insetos têm antenas. Além disso, os insetos têm 6 patas e os aracnídeos têm 8 patas. Também existem diferenças morfológicas entre insetos e aranhas, embora isso seja frequentemente confundido. De fato, então o que eu estudei nas aranhas foi, antes de tudo, a ecologia delas. Quando eu fiz meu doutorado, foi um doutorado em 1987. Então já faz um tempinho, na Universidade de Rennes, e foi sobre o impacto dos insetos que comem aranhas, cujas larvas se alimentam de ovos de aranhas ou das próprias aranhas, e então havia um impacto nessas populações de aranhas. Quando falamos de insetos, muitas vezes pensamos nas aranhas que comem insetos, mas elas também têm parasitas e predadores entre os insetos. Então eu fiz isso e quando consegui meu cargo no museu, em dezembro de 88, me pediram para trabalhar mais com sistemática e identificação, taxonomia, ou seja, identificar e classificar as aranhas que eu podia coletar em campo, em expedições distantes ou expedições na França. Porque ainda há muitas coisas a serem descobertas sobre as aranhas na França. Ok, então, há pouco a gente corrigiu a diferença entre uma formiga e uma aranha. Então, de um lado temos os insetos, do outro as aranhas. Além das diferenças morfológicas, existem outras diferenças fundamentais entre as duas? Sim. É principalmente isso. Então, as duas fazem parte de um grande grupo que chamamos de artrópodes, que são os animais com patas articuladas, ok? Um artrosipode. E dentro desses artrópodes temos 2 grandes grupos. Há aqueles que têm mandíbulas e antenas, entre os quais estão os insetos, os milípedes, os crustáceos. Então, tudo isso está agrupado nos antenados ou mandibulados. Do outro lado, temos os quelícerados, com quelíceras, grupo ao qual pertencem os aracnídeos. E entre as outras diferenças, de fato, além do número de patas, temos 2 partes no corpo dos aracnídeos e 3 partes nos insetos. Antena de um lado, sem antena do outro. E em relação aos hábitos, pode haver, na verdade, hábitos biológicos, etc., no modo de vida deles, que podem ser muito diferentes. Além disso, mesmo que encontremos insetos, milípedes e aranhas, às vezes nos mesmos ambientes. Então, a gente costuma associar aranhas a teias. Todas as aranhas fazem teias ou isso é específico de algumas espécies? Essa é uma pergunta comum, pois ao perguntar sobre a característica das aranhas, muitos respondem teia, mas eu digo não. Porque, de fato, nem todas as aranhas fazem teia, e isso faz parte das ideias equivocadas. Sim, temos mais ou menos 50% das aranhas que não fazem teia e caçam de outra maneira. Então elas têm técnicas de caça sem armadilha, já que a teia geralmente é uma armadilha para capturar presas. E às vezes também é, ao mesmo tempo, uma moradia ou uma área de refúgio. Pode estar associada às teias, mas há muitas que não fazem teia.
Então, essa não é a característica das aranhas, mas sim a característica do que as teias são feitas. De fio de seda. Tudo bem. E então os fios de seda, a gente pode encontrar aqui também, por exemplo, isso aqui são fios de seda de aranha que foram colocados em pequenos rolinhos, enrolados, e é seda de aranha. Pode haver vários tipos de fios de seda nas aranhas, para diferentes usos. Isso pode servir de fato para fazer teias, mas também para se locomover, para envolver os ovos com fios de seda, para embalar as presas. Na verdade, há diferentes tipos de fios de seda nas aranhas. Certo, mas essa é a característica das aranhas. Produzir fios de seda, mas não necessariamente fazer teias ou armadilhas com eles. Então, ok. Ainda assim, é uma característica comum, mesmo que o uso varie de uma espécie para outra. Na verdade, não é de uma espécie para outra, porque em um corpo de aranha temos até 6 tipos diferentes de glândulas, e o mínimo para a maioria das aranhas são 3 tipos de glândulas. Primeiro, e se temos aranhas que fazem armadilhas, em particular a armadilha clássica que todo mundo conhece, ou seja, aquela bela teia geométrica bem regular. É a imagem comum das gotículas de orvalho pela manhã, muito bonito. Aqui já temos 3 tipos de glândulas que são solicitadas, porque a armação e os raios são um fio de seda especial. A espiral da teia geométrica envolve outras glândulas que vão atuar colocando pequenas gotículas de cola de forma regular. E os pontos de fixação vêm de outra glândula. E as aranhas que não fazem teias geométricas não têm necessariamente as glândulas que produzem a espiral com fios pegajosos. Elas não precisam disso. Então, existem de 3 a 6 tipos de glândulas, conforme a família de aranhas. As aranhas são realmente fábricas de seda, o material seda no singular. Certo? Então, realmente existem muitos casos de uso dependendo de sim. Sim, totalmente ok. E como é que a aranha faz para conseguir fabricar essa teia? Porque às vezes temos estruturas que são gigantescas. Além disso, em relação ao tamanho delas, que são complexas, mas ao mesmo tempo tem uma regularidade na construção. Então é uma obra bastante técnica de se fazer. Sim? Sim, mas tudo isso está inscrito geneticamente, certo? Então é verdade que as aranhas, os primeiros vestígios possíveis que conseguimos encontrar em termos de antiguidade, datam de cerca de 300 milhões de anos, mais ou menos, então muito antes. Os dinossauros também, claro, e elas desenvolveram aos poucos técnicas de caça que foram se diversificando. E também com morfologias, etc., que são muito diferentes, dependendo também dos ambientes onde elas podem se instalar. Então, por isso, tudo isso é realmente muito, muito importante. De fato, notamos que nas primeiras pegadas já havia vestígios de fiandeiras, ou seja, os tubos na parte de trás ou no meio do abdômen, a parte traseira do corpo que produziam esses fios. Então, claramente, faz muito tempo que as aranhas usam a seda, esse material, para se locomover para quê? Temos aranhas em todos os lugares, em todos os ambientes, exceto nos 2 polos, mas fora isso, temos aranhas em todo lugar. Porque elas se dispersam graças aos seus fios, elas se espalham pelo ar, se deixando levar como aeronautas, com os fios, e então esses fios servem, como dissemos, para muitas coisas. E isso é produzido por glândulas dentro do corpo. São glândulas com formas diferentes que foram nomeadas pelos colegas que trabalham nesses aspectos. Na verdade, de seda, glândulas sericígenas, e há glândulas em forma de ampolas, então são ampoláceas, formas de tubos, são tubuliformes, etc. E cada uma delas produz diferentes tipos de seda para usos diferentes. Então, dentro de uma glândula, para ser mais precisa sobre o que é a matéria da seda dentro das glândulas, é como um líquido sólido. Na física, chamamos isso de líquido não newtoniano. É um pouco como o amido de milho com água. Então, quando a gente bate com força, não afunda. É sólido, se a gente deixa a mão descer, é sólido. Descer? Então, é isso, é um produto dentro das glândulas que é assim. E depois isso vai passar por toda a tubulação até o tubinho. No final dos dutos, isso vai ficar sob pressão e vai se solidificar. E é o fiozinho de 0,007 microns que a gente vê saindo, quer dizer que a gente mal consegue ver, porque é realmente muito, muito fino pelas matrizes. Isso aí. Certo. Então, isso quer dizer que não há armazenamento de filamentos, a aranha constrói seu filamento à medida que vai precisando.
Você tem um armazenamento de produtos na glândula, como uma espécie de mingau, e depois isso vai se solidificar. E ela produz isso ao longo de toda a vida, a partir do momento em que ela se alimenta regularmente, já que tudo o que ela vai ingerir em termos de comida. Sabendo que as aranhas se alimentam apenas de líquidos, elas primeiro liquefazem os tecidos das presas. E depois elas têm uma boca, um tubo digestivo, um pequeno papo que funciona como um aspirador. Então, quando elas sugam, fazem assim, né? Ah, tudo isso. Isso vai depois se sintetizar no corpo e permitir produzir o que é necessário para as proteínas básicas da seda, ou seja, a fibroína, e também para produzir elementos de síntese para o veneno, já que as aranhas são animais venenosos. Falamos então de 6 tipos de fibras, então fibras mais pegajosas. Então, Sim, há fios que são mais assim. Existe uma das glândulas que vai produzir pequenas gotículas de cola que podem ser colocadas nos fios específicos da teia. certo, então também fibras de estrutura para poder criar estruturas. Para que servem os outros tipos de glândulas? Há as glândulas que são comuns a todas as aranhas. São as glândulas que permitem produzir os fios de deslocamento. Fios de deslocamento, também chamados de arrasto, sobrevivência ou segurança, são usados quando a aranha cai de um suporte, pois sempre ficam atrás dela. Sim, então esse é o fio mais clássico de todas as aranhas. Ok, depois você tem aranhas que vão enrolar a presa antes de ir mordê-la e injetar veneno. Elas vão primeiro girá-las e soltar vários fios de seda para prendê-las. Nem todas fazem isso ou têm essas glândulas, mas é para isso também. E depois temos outras também que vão permitir que as fêmeas envolvam e mantenham os ovos juntos e de fazerem espécies de pequenos sacos de ovos ou casulos, às vezes com fibras de seda mais especiais para manter bem aquecidos os ovos. Então também temos fios que vão servir unicamente para fazer a seda dos casulos. Existem usos da seda que são um pouco particulares, então nas aranhas um pouco mais inusitados? Isso já é bastante uso, né? Ui. Sim, então já existe uma boa diversidade. Então, em relação ao que eu já mencionei, não há necessariamente muito mais. Depois, quando elas usam fios para fazer armadilhas, as armadilhas podem ter formas diferentes. Então, temos formas de teias, por exemplo, que são bem regulares. Essa é a imagem que podemos ter disso. Temos teias que são mais em forma de lençol, às vezes prolongadas por um funil. Então, essas são famílias particulares. Existem teias em formato de lençol com a aranha embaixo, mas aqui não há esconderijo. Temos teias em forma de tubo, temos teias em rede, temos algumas que fazem apenas uma pequena parte de uma teia geométrica em triângulo, temos outras que também usam fios de seda com gotinhas de cola só para fazer um laço. Essas espécies podem ser encontradas na Austrália, além de outras que produzem fios. Elas fazem uma teia geométrica pequena, seguram-na com as patas da frente e ficam penduradas na vegetação pelas patas de trás. E quando uma presa passa perto, ela sente as vibrações, porque as aranhas são animais muito, muito sensoriais. E ela vai soltar essa rede. Na verdade, como faziam os gladiadores, por isso chamamos essas aranhas de gladiadoras ou aranhas gladiadoras, elas soltam essa rede sobre as presas. Então, esses são usos ou construções diferentes dependendo da espécie. Falamos há pouco sobre o fato de que as aranhas não são os predadores supremos do mundo dos insetos, que elas próprias têm outros predadores. Atenção, não ao mundo dos insetos. A confusão entre os dois, mas o que é isso? Os predadores das aranhas? O maior predador das aranhas são as próprias aranhas. Elas mesmas. Na verdade, elas se autorregulam. Isso é bem prático no mundo animal. Existem muitos outros grupos de animais que também se autorregulam assim, mas as aranhas podem comer umas às outras. São animais que, em sua grande maioria, dos quase 54.000 as espécies descritas até agora no mundo pelos pesquisadores, que trabalham justamente com taxonomia e sistemática, estamos falando de cerca de 20 espécies que são consideradas sociais ou que vivem em comunidade. As outras são solitárias e, como animais predadores solitários, elas podem se alimentar de outras aranhas. Isso faz parte do funcionamento delas. Além disso, elas comem muitos insetos e há insetos que também podem parasitá-las, seja do lado de fora do corpo ou até mesmo por dentro, ou elas parasitam ou se alimentam deles, de aranhas.
Pássaros também são grandes predadores de aranhas, pois elas podem voar e integrar o plâncton aéreo, o que diverte os pássaros. Então, realmente, quando elas voam, ou melhor, quando se deixam levar pela ponta do seu fio, como verdadeiras aeronautas, aí os pássaros podem comer uma quantidade enorme delas e os morcegos também podem comer. Elas também podem ir a outros lugares. Pássaros buscam aranhas nas teias para alimentar filhotes. E depois no chão geralmente há patraciens. Pequenos micromamíferos podem comer aranhas e as aranhas, por sua vez, também podem comer esse tipo de animal. Quando são aranhas de bom tamanho, então tudo está interligado. Então estamos falando de cadeias alimentares e redes alimentares em vez de apenas cadeias que podem ser muito complexas. Então, falando de cadeias alimentares, as aranhas têm um papel, entre aspas, no ecossistema? Como elas usam isso? Nesse ecossistema? No ecossistema, elas realmente estão nesse nível de predadores, então são predadores que regulam as populações. Elas podem estar presentes em certos grupos de espécies em ambientes úmidos, outras em ambientes florestais, outras em ambientes mais abertos, em pradarias ou coisas assim. Então conhecemos alguns grupos de espécies. E nesses ambientes, ou seja, nesses habitats, é preciso considerar a escala delas, pois são microhabitats mesmo. A maioria das aranhas, na verdade, vamos dizer, são pequenas. Sim. É isso mesmo, na verdade, a maioria das Aranhas mal visíveis? se a gente não prestar atenção. C, cerca de 5 milímetros de tamanho de corpo para a grande maioria de todas as aranhas do mundo inteiro. Certo, então? Na sua escala de microhabitats, elas vão regular as populações de insetos, às vezes de pragas, de culturas, etc. Se a gente se aproxima um pouco do lado humano, mas elas têm seu papel de equilíbrio há muito, muito, muito tempo, na verdade, na natureza e nos ecossistemas. Então, existe um impacto com os pesticidas? Isso tende a reduzir as populações? É verdade que a gente não fez estudos necessariamente muito aprofundados de acompanhamento de população, etc. Mas sim, obviamente, há um impacto enquanto predadores. Primeiro, elas podem ser impactadas direta ou indiretamente em relação às presas, se elas se alimentam de presas que também foram infestadas com pesticidas e outros produtos. Com certeza elas ingerem isso, não vai ser necessariamente bom. Além disso, as aranhas têm tendência, então elas podem jejuar por bastante tempo, ou seja, podem ficar sem se alimentar por dias, semanas, até meses às vezes, mas elas precisam beber regularmente e elas podem beber pequenas gotículas que ficam na vegetação ou nas teias, etc. Se essas gotículas estiverem completamente impregnadas de inseticidas, com certeza também não vai ser nada bom. E a gente percebe que esses animais que eram e que muitas vezes ainda são mal vistos, é preciso dizer que nem sempre eram levados em consideração nos estudos ambientais. Agora, eles são um pouco mais considerados, já que existe uma lista vermelha das espécies ameaçadas na França metropolitana, ou seja, no território continental, que foi publicada há 3 anos. Foi um trabalho de titã, cerca de 10 pessoas durante 5 anos, com horas e horas de reuniões, porque havia muitos dados que não tínhamos sobre a biologia, arenes. Mesmo com 30%, ainda não temos indicação sobre o ciclo de vida ou ambiente delas. Das aproximadamente 1.700 espécies presentes na França metropolitana, em 49 famílias diferentes, temos 10% das espécies que agora estão ameaçadas, com problemas principalmente causados pelos humanos, como o ressecamento dos ambientes, desmatamento, uso de pesticidas. Então, há muitos impactos, obviamente, devido às práticas humanas. E é que por isso se as aranhas têm um papel de regulação de insetos, enfim, um papel de predação de insetos. Quanto menos insetos houver, e portanto por extensão, mais somos obrigados a usar pesticidas para compensar esse fato. Podemos ver a coisa dessa forma? Já se constatou que populações de insetos diminuíram antes de notarmos isso com as aranhas. Talvez isso também não tenha sido estudado. Sabemos que há quedas populacionais em vários insetos, até mesmo em espécies protegidas há muito tempo. Também mencionamos, é claro, regularmente as quedas populacionais de aves, por exemplo. Então, como dissemos que tudo está interligado, é claro que há um impacto por trás disso.
Em relação a isso, é um pouco difícil se você quiser responder diretamente, mas é claro que tudo acontece, tudo tem um impacto, tudo está interligado em relação a isso. A gente vê frequentemente aranhas nas residências, nas casas. Existe alguma razão para elas terem tendência a querer buscar abrigo nas nossas casas? Ideia completamente errada. Ah, o quê? Ou seja, elas não entram necessariamente nas casas, mas em determinado momento acabam se instalando nas nossas casas. Vamos nos colocar na escala delas. Elas são pequenas e várias espécies geneticamente procuram lugares protegidos, então em seus microhabitats, lugares abrigados. Nós somos cada vez mais numerosos, destruímos vários lugares e construímos casas que são lugares protegidos. Então, quando a aranha procura um lugar para aquelas que precisam de um local protegido, elas podem ir para as casas. Ainda é aquele cantinho atrás de um móvel, etc., no qual ela vai se instalar. De vez em quando dizem que as aranhas entram em casa em certa época do ano, geralmente no outono. A gente vê algumas um pouco maiores, muitas vezes elas já estavam lá, mas no modo de vida delas são aranhas. Falamos muito das teias, das casas. Então, em termos de tamanho, é mais ou menos 1,5 cm, 1,8 cm de tamanho de corpo, com patas bem longas. Isso dá uma envergadura bem considerável. Elas são escuras, noturnas e às vezes rápidas, nada agrada ao espírito humano. E aí, na época do outono, vemos os machos passeando dentro das casas. Eles não entram só por causa do frio, até porque agora nem está tão frio, mesmo no inverno. Eles já estão instalados, mas como as fêmeas em cantos com sua teia em lençol, esperando que as presas caiam em sua armadilha. Durante a reprodução, os machos buscam as fêmeas. Então eles ficam um pouco mais errantes na nossa casa, por isso a gente vê um pouco mais deles nessa época. Isso nos faz pensar que elas entram por causa do frio. Errado? De acordo. E por quê? Temos aranhas em casa, pois essas espécies vivem aqui. Também podem ser encontradas do lado de fora, em locais protegidos, ocos de árvores e sob troncos caídos. Em fendas, em muros de pedra, então podemos encontrá-las também em espaços protegidos do lado de fora, na escala delas. Mas, de modo geral, temos cerca de 20 espécies que podem ser associadas às habitações dessa forma. Isso é totalmente verdadeiro, normal e lógico. Assim como muitos ácaros e outros micro-organismos estão em nossas casas. A gente costuma ter medo de aranhas porque existe todo um imaginário em torno delas. Imaginamos que elas vão nos morder, nos picar. Às vezes até ouvi dizer que elas botam ovos. Isso faz... Parte das ideias erradas. É uma aranha? É perigoso para nós? E essas diferentes ideias são verdadeiras ou falsas? Então, botar ovos debaixo da pele já começa por aí, não? Se a gente olhar para uma aranha, vamos pegar eventualmente o bichinho de pelúcia. Então é o Lucas, a aranha. Nas redes sociais ela é fofa e agrada com olhos grandes. Ela é mal feita porque as 4 patas estão presas atrás do corpo quando deveriam estar na frente, normalmente. Certo, ok. Ao observarmos a morfologia de uma aranha, vemos 2 partes no corpo. As patas geralmente ficam na frente, não onde estão agora. Ela tem pedipalpos, quelíceras e ganchos para injetar veneno. Além disso, Lucas não tem aquelas partes atrás que seriam as fiandeiras responsáveis pelos fios de seda. Mas a gente vê em uma aranha um elemento como um ovipositor, como algo que alguns insetos têm, para botar ovos sob um suporte ou sob cascas, ou em um hospedeiro, eventualmente nada disso, certo? Bom, me parece que em O Senhor dos Anéis tinha um aracnídeo lá, com uma espécie de ferrão, mas enfim, as aranhas de verdade não têm ferrão. Certo, então elas realmente não têm nada para poder botar ovos debaixo de alguma coisa. E quando a fêmea vai botar ovos, eles vão sair por uma fenda genital embaixo do abdômen. É um animal venenoso, ok. A definição de um animal venenoso é um animal que possui veneno. Esse veneno que ela vai armazenar geralmente em glândulas especializadas. Elas vão para a grande maioria dos animais venenosos. Eles vão usá-las para se alimentar, para liquefazer, até mesmo para alisar ou matar suas presas. Para alguns também vai servir para se defender de vez em quando. Aliás, as aranhas não costumam, assim como as cobras, usar veneno quando fazem mordidas de defesa. Certo, então é venenoso, mas isso não significa necessariamente que seja perigoso para os humanos.
São coisas diferentes. Há muitos animais venenosos ao nosso redor, inclusive no fundo do mar. Não são necessariamente os humanos que são visados como presas. Se houver contato físico com uma aranha, o que é raro, precisamos reduzir isso também. Frequentemente dizem ter sido mordidos ou picados por uma aranha, mas como ela possui 2 ferrões, seriam mordidas ou, no máximo, uma mordida dupla. Porém, isso é incorreto. Outros fatores podem causar reações na pele, não só aranhas. Por que as culpamos? Porque a gente conhece pouco sobre elas e elas realmente têm uma má reputação. E só o contato físico com uma aranha, então aranhas. A maioria é assim. Claro, existem algumas maiores que podem eventualmente morder a pele humana e conseguir perfurar as camadas do nosso tegumento. Normalmente, em mordidas de defesa, não há injeção de veneno e o contato físico com uma aranha raramente ocorre em nossas vidas. Exceto se provocarmos voluntária ou involuntariamente e mesmo assim só se formos mordidas em defesa. Nem sempre há injeção de veneno, então vamos considerar o caso em que há injeção de veneno. Muito poucas espécies têm um veneno suficientemente potente para causar reações realmente muito intensas em seres humanos. Ao contrário do que leio ou vejo, nenhuma aranha é mortal para humanos. Ok, nenhuma, eu digo nenhuma mesmo. Nem mesmo as tarântulas, nem mesmo os maiores espécimes, tarântulas, etc. O tamanho não determina o perigo. E as viúvas negras, frequentemente citadas, possuem veneno muito potente. Apesar disso, são aranhas pequenas, com presas bem pequenas. Então, para ser mordida por uma viúva negra, você realmente precisa colocar a mão em cima dela. Além disso, são aranhas discretas que fazem teias em rede na base da vegetação. Você realmente precisa ir lá e colocar a mão em cima delas. Se mexermos um pouco na teia dela, geralmente nada acontece, a menos que ela perceba vibrações de possíveis presas. Nós, com nossos pés pesados, chegamos lá, ela foge. Primeira reação das aranhas mais tranquilas. Perigo é fugir, assim como os humanos, aliás. Nós, como animais humanos, diante de um perigo, fugimos também. Então, essas viúvas negras não vão morder, mas elas têm um veneno muito potente no mundo delas, capaz de matar micromamíferos, pequenas cobras, coisas assim. Então, nos casos em que vimos que humanos foram mordidos por viúvas negras e elas injetaram veneno, sim, há reações que são mais intensas, porque é realmente um veneno potente, com taquicardia, suor, um pouco de contração muscular. Existe, sim, uma sintomatologia médica associada às mordidas das viúvas negras, que chamávamos de latrodectus, e isso é chamado de latrodectismo. No nível médico, sim, são os casos mais graves, mas se a pessoa estiver saudável em 2 dias com tratamento, não há problema. O número de casos de morte a cada ano no mundo inteiro devido a mordidas comprovadas. A aranha, vimos a aranha, descrevemos, etc. 5 a 10, ok. Então, a gente diminui completamente a periculosidade. Muitas vezes isso não ocorre pelo veneno em si, mas por infecções, inclusive secundárias, no local da mordida. Especialmente para as aranhas frequentemente citadas na mídia, como as aranhas violinistas, que às vezes viram assunto do momento. Causam necrose na pele, parecida com queimaduras, que podem infeccionar ou gerar infecções secundárias se não tratadas corretamente. Certo, então as aranhas não são perigosas. Pronto, está certo para os humanos. Para os humanos? Vamos esclarecer. Elas são perigosas para suas presas, pois são predadoras. Então, e eu gostaria de voltar a um ponto mencionado. As migalas, sim, as migalas que seriam perigosas para os humanos. Errado, e eu acho que a imagem das migalas não está nada correta. Não é que eu ache, eu tenho certeza de que essa imagem não está nada correta. Para o grande público, já que o que vamos mostrar como migalas na mídia, nos filmes, nos programas de TV, etc., são grandes, ok? Então, para nós. Migalas são iguais a aranhas grandes e geralmente tropicais. Sim, eu disse 2 coisas erradas. Na definição de migalas, nem todas são grandes, porque a menor migala, que é tropical, no tamanho do corpo adulto, tem 1 milímetro. É estranho, a gente não fala dessa porque ela não impressiona nem um pouco. A maioria das migalas, até nos trópicos, mede de 1 a 2 centímetros de corpo. E sim, existem algumas muito grandes e são essas que a gente usa justamente nos filmes e nos programas de TV. E por que a gente usa elas? Porque elas não são perigosas. Os diretores não são bobos, né? Então, eles vão usar algo grande que a gente não conhece direito e vão alimentar esse medo. E esse lado, migalas são perigosas e podemos encontrar algumas grandes.
Aqui eu trouxe uma exúvia, então não é uma aranha, é a pele da aranha. Bom, faz parte das grandes, de fato. Bom, aqui agora é algo vazio, já que as aranhas trocam de pele e fazem a muda para crescer. E isso é apresentado em programas de TV, etc. É completamente inofensivo, tudo bem. E elas são todas tropicais? Porque eu disse que tinha duas coisas erradas. As grandes não, elas variam de 1 milímetro até 13 centímetros de tamanho de corpo. Ok, ok, impressionante, né? As bem grandes e elas são todas tropicais? Não, porque temos cerca de 40 espécies na Europa e cerca de 20 espécies na França metropolitana, e essas espécies na França metropolitana são todas terrestres. Elas fazem tocas no solo, a gente nunca vê se não souber onde procurar, e elas têm de 1 centímetro a 3 centímetros de tamanho de corpo. Então, aqui eu trouxe uma pequena migala que a gente encontra até mesmo no Jardim das Plantas de Paris e que pode ser encontrada até a Dinamarca. Ok, que a gente chama de migales meia, e que faz tubos de seda na terra. É seda mesmo, você pode ver, são tubos de seda. E eu desenterrei ela. Então, tem uma parte aérea e uma parte subterrânea, e a aranha vive dentro, é ao mesmo tempo a casa dela e a armadilha, a parte aérea. Ela fica dentro quando está caçando e espera as presas passarem por cima. Isso faz vibrações e ela fisga através do tubo de seda para injetar o veneno. E depois ela abre sua meia, pega a presa e come no fundo da sua toca. Ela também fechará o buraco com novos fios de seda para impedir a entrada de outros bichos. Então, essas são as nossas migalas de meia. E no sul da França, aqui está uma das nossas maiores migalas. Ela é endémica da Córcega, essa aqui, e são migalas chamadas de construtoras. É principalmente para a região mediterrânea, pois elas cavam tocas como a migala de meia e revestem as paredes com seda. O que forma um tubo são teias em formato de tubo, mas elas não deixam uma parte do tubo de seda do lado de fora. Elas fecham com uma tampa de seda, uma dobradiça de seda, e vão cobrir isso com terra. Aqui estão nossas migalas construtoras, então realmente temos migalos na França e na Europa que fazem esse tipo de coisa, e a maior migala europeia está na Andaluzia. Ela tem cerca de 4 centímetros de comprimento com as patas, ainda assim é desse tamanho. Ela é um pouco escura, então pode ser bastante impressionante, e vive com teias como lençóis de fios de seda ao pé das árvores. Aliás, ela é protegida por convenções que regulam um pouco os habitats, como a Diretiva de Proteção de Habitats e a Convenção de Berna. Já que na Espanha eram os matagais onde ela costumava estar, e eles destruíram muitos desses matagais. Para fazer olivais e importar e exportar oliveiras, um pouco por toda parte, então encontramos essa tarântula andaluza em alguns lugares na França. Ela já foi encontrada em lojas de jardinagem, na casa de particulares, transportada junto com as oliveiras. Ok. Então, existe uma diferença entre aranhas e tarântulas? São duas espécies diferentes? Então, vamos falar de dois grupos. As aranhas são uma ordem, e dentro dessa ordem dos araneídeos temos dois grandes grupos de subordens, né, se você quiser. Então, Migalomorphos e Araneomorphos. Então, estamos falando de aranhas. Então, elas têm a mesma morfologia, duas partes no corpo, 8 patas, um par de pedipalpos, os quelíceros, então, na frente, etc. Então, mesma característica, exceto que para diferenciá-las não é pelo tamanho, já que as migalas vão de 1 milímetro até mais ou menos 13 centímetros de tamanho de corpo, e para as não migalas araneomorfas vai de 0,4 milímetros até 6 centímetros de tamanho de corpo. Aqui não estamos falando de migala e ainda assim é bem grande. C. massif, então, faz parte das grandes não migalas mesmo assim. Okay. É a posição dos calicérios, os apêndices, que sustentam as presas em relação ao eixo do corpo, certo? Os apêndices das migalas ficam no prolongamento do corpo e as presas articuladas na ponta assim. Então, uma migala vai fazer esse tipo de mordida, uma picada dupla. E então são 3.600 espécies nas migalas e para todas as outras cerca de 54.000 espécies. Falamos de apêndices perpendiculares ao corpo e presas cruzadas. E então é esse movimento que as outras aranhas vão fazer. Então, se a gente olha para uma aranha e aí quando olhamos para esta aqui ou quando olhamos para outras aranhas, se não vemos apêndices salientes, não é uma tarântula.
Quando pegamos de novo, se pegarmos a exúvia, podemos ver aqui 2 apêndices que estão no prolongamento do corpo. Ok, tudo bem. Ok. E os ferrões por baixo não estão cruzados, eles são mais ou menos paralelos. Pronto, essa é a diferença morfológica entre tarântula e não tarântula. Não é o tamanho, não é o fato de ser mais ou menos sedosa e não peluda, porque não são pelos como os das aranhas no corpo, é. Não é seda. Seda é o material que elas produzem para diferentes usos. E os tipos de pelos que vemos no corpo das aranhas, esses são cerdas. No plural, não é o mesmo material, certo? Então tem a mesma palavra, uma sempre no singular, o material produzido pelas fiandeiras, e outra sempre no plural. Porque são milhares de cerdas que elas têm no corpo. E essas cerdas muitas vezes são sensoriais, para captar as vibrações, para o ambiente, captar as vibrações, perceber também as ondas, a temperatura, a umidade. Na verdade, estamos realmente falando de um animal. Eu costumo dizer isso para as pessoas quando recebo, às vezes, pessoas com fobia. Agora, tente imaginar as aranhas com os 4S. É um animal solitário, muito sensorial. A gente nem imagina o quanto as aranhas são sensoriais, muito mais sensoriais do que nós. Sensível, porque na verdade elas têm os sentidos do paladar, do tato, do olfato e da audição, graças aos pelos sensoriais, mecanorreceptores e quimiorreceptores sensoriais e sensíveis. É um pouco parecido, mas enfim, tem o tato, etc. E solitária. A grande maioria delas, Tudo bem. nada negativo nisso. Na verdade, é isso. Então, em relação ao sentido. Às vezes a gente vê que elas têm olhos meio esbugalhados, né? Será que elas estão boas? Como o Lucas, aliás, Isso significa que ela enxerga bem, uma aranha? sim, sim, sim. Vejo frequentemente nas redes ou na mídia que dizem que as aranhas enxergam mal ou até são cegas. Isso me irrita um pouco e não sei de onde vem essa ideia. Mas, mais uma vez, é frequentemente uma comparação. Com a gente, seres humanos, estamos sempre no antropocentrismo. Nós também não temos necessariamente uma visão muito boa, porque em comparação com outros animais, nós não enxergamos à noite, por exemplo, então não temos essa visão noturna, enquanto muitos animais têm. E para as aranhas é uma boa visão no mundo delas. Mais uma vez, a gente se esquece de si mesmo quando olha para as aranhas, então no mundo delas, elas têm olhos. Pode variar de 0 a 8. Algumas espécies de cavernas não têm olhos, pois não precisam deles evolutivamente, resultando na perda da visão. Elas vivem no escuro, mas geralmente têm patas muito alongadas, com milhares de órgãos sensoriais para compensar com todos os outros sentidos. Ok. Depois, existem algumas famílias tropicais que têm 2 ou 4 olhos. E a maioria das aranhas tem 6 ou 8 olhos. E esses olhos são apenas lentes fixas que estão posicionadas de forma diferente. Então, quando temos, para a maioria das aranhas, 8 olhos, alguns estão orientados para a frente, outros levemente para o lado, outros mais para cima e outros para trás. Então, com o campo de visão de cada um dos olhos, a visão pode ser periférica. E então temos os olhos principais, os olhos frontais medianos e os olhos secundários, que permitem à aranha ter várias informações sobre o seu ambiente. Isso é ótimo, mas é onde ela se engana. Sim, é uma visão fixa de curta distância, nítida, mas isso não significa que seja uma visão ruim. Então, como a maioria é assim, mesmo para essas que são um pouco maiores, a visão de perto é nítida, então é a uma certa distância que o resto fica um pouco embaçado. Mas ainda assim é suficiente em relação a esses animais para conseguir perceber o ambiente, se locomover e sentir várias coisas. E, obviamente, as aranhas não conseguem nos perceber, já que mesmo a maior delas, que nem chega ao tamanho do Lucas, mesmo a maior que existe, que vivem nas florestas tropicais, muitas vezes elas têm uma visão do ambiente, das formas, das luzes, etc. Claro, de forma meio borrada, mas nós não somos percebidos como um mamífero humano predador. Somos apenas parte do cenário, só isso. Então, uma aranha nunca ataca um humano de propósito. Ela nem sabe o que é, então. Então, a gente também repensa um pouco sobre isso. Certo, porque então, entre as ideias erradas, também tem outras que sugerem que as aranhas aparecem durante a noite. Ah, sim. É verdade.
Isso, tem muito disso nas redes sociais. Em algum momento. Sim, sim. Às vezes dizem até que a gente engole uma certa quantidade de aranhas por noite, mas na verdade uma aranha não tem como saber o que é um ser humano. Então ela não pode ter uma estratégia relacionada a nós. De jeito nenhum. São dois mundos completamente diferentes. Totalmente diferentes. Realmente, a quantidade de aranhas engolidas à noite varia conforme a fonte. Pode ser de algumas até, sei lá. Acho que já vi 30 bom, isso é ótimo, né? Não, elas não entram na nossa boca à noite de propósito, não há motivo para isso. E se a gente dorme de boca aberta, na verdade, a gente costuma dormir de boca fechada. A gente começa a abrir a boca quando chega a certa idade, mas é úmido, faz vibração, na verdade. Quando a gente respira pela boca, a gente faz assim. No entanto, ela não é nem um pouco atraída por esse tipo de vibração e ambientes um pouco úmidos, etc. E, eventualmente, eu me coloco numa perspectiva em que de repente tem uma no teto. Aí de repente ela se deixa descer pelo fio dela e pá, cai na boca aberta. Por que não? Só que eu nunca vi isso, nunca ouvi falar disso de verdade. As aranhas se movem de propósito sobre a gente durante a noite? Em geral não, mas elas podem andar pelo edredom ou sobre a gente. Quando é uma aranha errante procurando suas presas à noite ou um macho procurando sua fêmea, eu não posso descartar, é possível. Já encontramos algumas perto dos travesseiros, etc. Muito, muito raramente. Porque elas não ficam, não são ambientes onde elas vão permanecer e se instalar de qualquer forma, mas elas podem sim se mover sobre a gente. E então, qual é o problema, já que quando a gente dorme já está tudo bem, a gente se deixa levar? Então, é preciso saber relaxar também. A gente precisa e nem sempre sente isso. Então, de vez em quando, tem gente que me disse: eu acordei porque senti umas coisinhas, então pode dar cócegas. E aí, surpresa, tinha uma aranha. Isso pode acontecer, nunca disse o contrário. É um grande susto, claro, mas nesses casos é só deixá-la ir embora. Foi só uma passagem, ele não tinha nada, nada, realmente nada além disso em relação a esses bichos. E de fato, né, os poucos casos de mordida que eu tive, de pessoas que se mexeram à noite e colocaram a mão na aranha, ou até mesmo que fecharam as coxas porque sentiram uma cosquinha, é só isso, sabe? Não vai além disso. E as aranhas realmente não têm nenhum motivo para atacar um humano durante a noite, já que elas se movem por uma superfície, a gente não é nada para elas e provavelmente nem vamos sentir. E os ácaros presentes na nossa cama à noite? Quando está calor, eles se alimentam das escamas da nossa pele ao nosso redor. Deixamos, eles estão lá, isso faz parte do equilíbrio. Há pouco falamos sobre o fato de que a aranha é sensível, sensorial. Me parece que ouvi falar sobre o paladar. Como é que a gente pode fazer experimentalmente para testar a sensibilidade de um inseto e de que maneira uma aranha pode sentir o gosto? Testando. Então, ela tem isso nas pontas dos pedipalpos. São realmente milhares de pequenos pelos sensoriais que permitem a ela sentir o gosto e o tato. Que estão conectados, são quimiorreceptores que estão ligados ao sistema nervoso. Então, ela mesma pode provar as presas, tem algumas que ela pode deixar de lado, algumas aranhas não vão pegar todas as presas, por exemplo, que caem na teia delas, se for uma aranha de teia. Ao se moverem pulando, vagando ou à espreita, elas não se alimentam de todos os insetos que pousam em uma flor para coletar néctar. Para as aranhas crânio, que ficam esperando tranquilamente, então elas podem provar assim suas presas. Então podemos testar colocando diferentes tipos de presas na frente das aranhas. A presa precisa se mover porque não podemos dar presas mortas para uma aranha, já que ela precisa sentir as vibrações da presa e, graças às vibrações e aos movimentos, ela pode estimar a massa da presa. Então, eu já vi, por exemplo, uma aranha de jardim, aquelas aranhas clássicas dos jardins com belas manchas em forma de cruz, reagir a um inseto que tinha caído nela. Primeiro, ela puxa e cutuca os fios quando o inseto para de se mexer para perceber onde há resistência na teia. Ela se apressou, essa aranha, e ela testou. Era uma joaninha que tinha ficado presa. Uma joaninha que, de repente, liberou um pequeno líquido amarelado, muito, muito dissuasivo para predadores em potencial. A aranha testou e cortou todos os fiozinhos ao redor da joaninha e deixou a joaninha cair. Então ela realmente provou a presa e percebeu que não era comestível. Por quê? Então,
Sim, as aranhas percebem isso pelos pelos sensoriais e têm estruturas na boca que também permitem testar. Certo, em relação à morfologia de uma aranha, como elas conseguem acasalar e se reproduzir? Há também muitos equívocos sobre isso. Sim, é verdade que as fêmeas comeriam sistematicamente o macho? Sim, Por exemplo, o que não é nada sistemático. Além disso, há muitas espécies em que os machos têm o mesmo tamanho que as fêmeas, então nesses casos não é tão óbvio. Mas é verdade que, de qualquer forma, durante a vida, machos e fêmeas podem se encontrar sendo da mesma espécie, mesmo sabendo que elas são solitárias. Em algum momento, um serve de presa ao outro, podendo o macho se alimentar da fêmea ou vice-versa. Na reprodução, os machos devem ter cuidado para não serem confundidos com presas. Obviamente, então, há todo um desenvolvimento de técnicas de aproximação dos machos para, entre aspas, diminuir a agressividade das fêmeas. Eles podem oferecer presas embrulhadas. Eles podem puxar os fios de uma certa maneira, dar batidinhas, criar vibrações, um pouco de música ou danças nupciais, fazendo grandes movimentos com as patas, etc. Então, existem várias técnicas de aproximação. E, claro, depois, se a fêmea estiver pronta, elas vão se reproduzir. Depois é melhor que eles saiam rapidamente para escapar da voracidade das fêmeas, que precisam de energia para depois botar seus ovos. Mesmo assim, sendo comidos ou não pelas fêmeas, os machos morrem após a fase de reprodução e acasalamento. É o fim da vida deles. Acabou para a grande maioria deles. Então, como eles vão fazer depois que acontece o acasalamento? Órgãos sexuais permitem distinguir machos de fêmeas. Como diferenciamos machos e fêmeas da mesma espécie? Dá para ver claramente a olho nu. Ok. Puisque, se pegarmos o exemplo das aranhas domésticas, aquelas casas onde vemos as aranhas andando no outono, normalmente vemos mais machos circulando por aí, e a gente percebe isso pela pequena dupla de pedipalpos que fica na frente. Então, esse parzinho de patas que funciona como mandíbulas, não são patas ambulatórias ou locomotoras para poder andar. E então, na ponta, pequenos pedipalpos nos machos à medida que eles crescem e passam pelas sucessivas mudas até se tornarem adultos. Vimos à medida que eles cresciam que a ponta dos pedipalpos começava a inchar como uma bolinha. E na última muda, quando se tornam adultos, forma-se o que chamamos de bulbo copulador. Eu costumo dizer para as crianças que parecem luvas de boxe, na verdade. Então, se a gente olhar bem para uma aranha, se vir nas extremidades dos pedipalpos uns inchaços, tipo umas bolinhas, é um macho. É bem fácil de lembrar. Os machos têm bolinhas e as fêmeas não têm bolinhas. Na extremidade dos pedipalpos não tem nada desenvolvido nas fêmeas, então da próxima vez é só olhar uma teia de aranha no outono. Se machos caírem em pias, lavatórios ou boxes de chuveiro, isso pode acontecer. Eles escorregam pela parede e não conseguem voltar. É preciso ver se eles têm bulbos copuladores na extremidade dos pedipalpos nos pequenos. Se observarmos bem, até no campo com uma lupa, dá para ver se é macho ou fêmea. Sempre me questiono isso em apresentações. Vocês viram, é macho ou fêmea? Então agora a gente sabe reconhecer migal e não migal e também macho e fêmea. Ok, ok. E como as aranhas fazem para conseguir se encontrar durante esse período? Porque a gente disse que elas não têm necessariamente uma visão de longe e que elas viviam muitas vezes sozinhas. Então isso quer dizer que elas ainda têm um longo caminho a percorrer. Sim, então às vezes os machos não encontram fêmeas, isso pode acontecer, mas são sempre eles que procuram e assim eles se orientam. Então, visto. E não podemos esquecer que nessa época os animais liberam feromônios, então, graças aos feromônios emitidos pelas fêmeas nesse período de reprodução, que são muito voláteis. No entanto, então é preciso conseguir captá-los em algum momento, mas as fêmeas produzem regularmente e também nos fios de deslocamento. Fêmeas também podem deixar feromônios, permitindo identificar os da mesma espécie. Então, não podemos esquecer que nas sedas, nas patas, existem quimiorreceptores. Então, na verdade, nós estamos falando de reconhecimento, não só visual quando eles estão mais próximos, mas antes disso é um reconhecimento químico com os feromônios. Então, estamos falando dos casos das aranhas que têm um comportamento mais solitário. Falamos de uma pequena minoria de espécies que vivem Em sociedade, entre aspas.
Então, qual a diferença? Elas só se toleram? É exatamente isso. É a tolerância dos indivíduos uns com os outros. E eles podem se tocar, se sentir com as patas, com a seda sensorial deles, e não há agressividade de um indivíduo em relação ao outro. Então, a gente tem realmente uma espécie de construção em conjunto. Frequentemente, são espécies que fazem grandes camadas de seda, que podem ser consideráveis, são espécies tropicais. Às vezes, nas bordas das trilhas, enormes camadas cobrindo realmente metros de comprimento. Isso formava emaranhados de fios que criavam uma grande teia entrelaçada e em cima dela havia dezenas e dezenas de indivíduos de pequeno porte. Eram aranhas que, ao se encontrarem, se tocavam levemente e mostravam certa tolerância. Então, depois, não são sociedades, entre aspas, como as sociedades de formigas, de cupins, não existe uma rainha, não tem algo que vai decidir pelos outros, entre aspas. Eu estou usando termos que talvez não sejam os mais corretos, mas existe uma tolerância entre os indivíduos uns com os outros. Para as pessoas que trabalham com comportamento, às vezes elas falam de aranhas sociais. Prefiro muitas vezes dizer aranhas comunitárias. Não existe necessariamente uma sociedade propriamente dita. Ainda assim, para algumas espécies, há uma postura de ovos em um local específico dessa grande teia, com a vigilância de várias fêmeas sobre essas posturas, uma espécie de creche, digamos assim. E depois há a captura de presas em conjunto, já que se uma presa cai ali, pode ser uma presa de tamanho considerável. Embora geralmente sejam aranhas de pequeno porte, de repente os movimentos são percebidos por essas aranhas. É algo bastante espetacular, na verdade. Já foram feitos filmes sobre isso por alguns colegas. E a gente vê todas as aranhas que param e, de repente, se a presa começa a se mexer, todas vão ao mesmo tempo em direção à presa. E cada uma vai perfurar, injetar o veneno para poder liquefazer e depois cada uma recupera um pouquinho do líquido da presa. Então, É isso, as aranhas chamadas sociais, e são cerca de 20 espécies que podemos encontrar na América, na África. Depois há espécies que são semissociais, porque elas fazem teias, né? Cada uma tem sua teia, mas em um espaço restrito podemos encontrar muitas teias. Houve estruturas, teias que podem até se sobrepor, mas cada uma construiu sua morada, sua armadilha, elas solitárias. Talvez tenha havido certa tolerância quando começaram a construir no mesmo ambiente, apropriado para sua instalação. certo, mas dentro das estruturas. Enfim, no caso em que a aranha põe ovos, os ovos eclodem. Porque já aconteceu comigo de ver uns casulos se abrindo com várias pequenas aranhas saindo de dentro. Sim, era a eclosão naquele momento. Eu estava no lugar errado, então não. Foi bom, olha isso também. Mas então todas as aranhas iam para direções diferentes. Como é que funciona? Então, nesse momento, cada uma escolhe um lugar? Não, é meio que aleatório. Às vezes. Quando vemos as aranhas saindo, e é a fase de dispersão, pode haver uma pequena fase gregária, ainda assim, das aranhas. Durante uma semaninha em que elas vão se tolerar, elas vão ficar juntas. E elas vivem um pouco das suas reservas vitelinas, então elas têm reservas vitelinas no começo, então não precisam comer imediatamente e às vezes antes disso. Justamente a dispersão delas pode acontecer também pelo fato de que, ao começarem a se dispersar, elas já vão poder começar a comer as outras. Mas, de qualquer forma, em certo momento ocorre a dispersão e cada uma busca um lugar para se instalar. Se for uma aranha de teia, ela buscará um canto para fazer sua teia e, nesse momento, ainda tem muitas que vão se dispersar pelo ar. Estamos falando de ballooning, então a grande maioria dessas aranhas se dispersa pelo ar quando são jovens. Esse é o fenômeno chamado fios de seda ou chuva de aranhas, e que às vezes cobrem superfícies consideráveis, como em campos, por exemplo. Elas todas voaram ao mesmo tempo, deixando seus fios irem. Elas estavam presas e caíram de volta. Às vezes, então, às vezes não é muito, muito longe, às vezes elas estão muito, muito alto no céu. Há muitas perdas nesse momento. E então, quando elas caem todas ao mesmo tempo, elas sempre têm fios atrás, então elas se movem e isso cobre superfícies consideráveis. Mas o acaso fez com que caíssem ali, então pode ser em alto mar. Nessas situações elas também morrem, podendo haver grande perda.
E a gente costuma dizer que no número de filhotes que vão chegar à fase adulta, em um mesmo casulo que, dependendo da espécie, pode conter uma dezena de ovos, até centenas e centenas, apenas 1% vai chegar à fase adulta. Então, a regulação acontece nesse momento. Ao fim do ballooning da jovem aranha, parece que estamos sendo invadidos. Pequenas aranhas estão se dispersando em busca de um local para se instalar. Elas sabem bem, após analisar os ambientes, escolhem novamente o microhabitat ideal para se instalar. Elas têm estratégias de sobrevivência no inverno quando a temperatura tende a cair? Elas se escondem em algum lugar? Aranhas aparecem um ano inteiro. A gente vê menos delas no inverno, de fato, porque elas já tendem a comer menos, porque há menos insetos presentes. E para muitas, as aranhas, de qualquer forma, pelo seu modo de vida, costumam ser discretas. Elas também não são muito visíveis durante o ano, mesmo em outras épocas. Nem sempre são muito visíveis. Mas nesse momento, muitas vezes temos ovos que estão na vegetação, então eles esperam tranquilamente a primavera para poder sair. Então eles passam o inverno no estágio de ovo, ou até mesmo no primeiro estágio juvenil, dentro do casulo, e esperam por outros momentos. Houve um período de reprodução na primavera, os ovos e os filhotes saíram na fase de verão, fizeram 2 ou 3 mudas e vão passar o inverno em um estágio jovem. Mas eles podem continuar caçando, mas talvez de uma forma mais lenta, já que há um pouco menos de presas. Mas como eles podem jejuar por bastante tempo, não há problema. Vemos menos porque geralmente são espécies pequenas, ainda juvenis, mas elas estão presentes sim, e também há espécies em que os adultos estão presentes no inverno. Mas nem todas têm atividade de caça diurna, muitas caçam à noite e durante a madrugada. Podemos vê-las, por exemplo, também no inverno. Nos troncos das árvores, elas saem à noite e esperam que as presas venham até elas nos troncos. Então, a imagem que temos das aranhas, de como elas passam o inverno, etc., elas passam muito bem o inverno. Pode ser no estágio de ovo, de primeiro filhote nos casulos ou juvenil na vegetação. Algumas também estão em L, com atividades às vezes menos intensas, é claro. Então, isso não é uma hibernação propriamente dita. Elas podem desacelerar o desenvolvimento e a captura de presas, já que há menos. E, aliás, também podemos ter estimativas. Algumas aranhas vão embora. Tanto o frio quanto o calor extremo não são bons, apesar de sempre falarmos do frio. Muito favorável já a não ter muitos insetos também, então nem sempre há presas. E, de fato, por exemplo, algumas migalhas construtoras do sul da França que fazem tocas no solo quando está realmente muito quente, e a toca delas é bastante profunda. E elas têm a tampa que a gente pode ver no nível do solo, mas elas fazem uma segunda tampa por dentro e se trancam. E elas esperam. É como uma estivação, pois elas não ficam ativas devido ao calor excessivo. Certo? Isso quer dizer que existem áreas limites na Terra onde não há aranhas, porque as condições climáticas ultrapassam certo limite? Elas estão em toda parte, mas depende da espécie. Lembrando que, de acordo com o que sabemos atualmente, e acredito que ainda haja tantas, se não 10 vezes mais, para serem descritas, estamos em cerca de 54 mil mais ou menos, certo? Existem espécies com técnicas de caça diferentes, com formas de reprodução diferentes e habitats diferentes. E então encontramos aranhas que vivem a 6.700 metros de altitude no Himalaia, embora não haja muitas espécies por lá. Não estamos em pontos de grande diversidade ali, mas sim, elas estão em todos os lugares. Existem aranhas nos desertos, com grandes diferenças de temperatura nos desertos, muito quente durante o dia e pode ser muito frio à noite também. A gente sempre pensa no nosso período de atividade, nós diurnos, mas as atividades são diferentes. Então, aranhas existem em todos os lugares e, dependendo da espécie, elas se adaptaram geneticamente. Isso é definido por condições diferentes. Ok, aqui. Vimos várias espécies diferentes, então espécies que podem voar, espécies que cavam debaixo da terra, espécies que se adaptam a vários ambientes. Tem uma que eu estou pensando, Em ambiente aquático, estamos falando de aranha, de água, isso faz parte então das aranhas ou é um nome que damos por engano? Então, tem duas coisas. Na verdade, existe uma aranha, uma verdadeira aranha aquática. Nós a chamamos de Argyroneta aquática, e é a única espécie que voltou à vida aquática.
Lembre-se, as aranhas hoje são terrestres, mas ela retornou à vida aquática. Ela respira pelos pulmões, como todas as aranhas, e a respiração pulmonar é mais voltada para o ar, mas é uma aranha que vive nos pântanos, frequentemente em águas rasas ou em áreas um pouco diferentes, então não muito lacustres, mas geralmente em ambientes de boa qualidade. E ela faz uma espécie de sino, não uma bolha de ar, como um sino de mergulhador. Ela captura com os pelos do corpo. Ela tem pelos muito, muito densos, muitos pelos no corpo. Ela levanta o abdômen, ela captura a superfície da água, ela captura o ar, porque são pelos hidrofóbicos, e então ela captura o ar com esses pelos, desce e isso forma uma bolha ao redor dela. Ok, ela desce. Na vegetação aquática, ela teve o cuidado de antes fazer uma espécie de pequeno sino com fios de seda entrelaçados de forma bem solta, um pequeno sino na vegetação aquática. Quando ela chega lá, esfrega as patas traseiras na bolha de ar que cobre seu corpo. E a bolha vai subir, uma bolha sempre sobe, só que essa bolha fica presa com um pequeno domo de seda. E ela vai repetir esse processo várias vezes para formar essa bolha de ar. Ela sempre tem, na verdade, ar ao redor dela, apesar de tudo, porque ela respira com os pulmões, com a bolha de ar, e depois ela vive dentro dessa bolha de ar. Ela vai caçar na água pequenos insetos aquáticos, pequenas larvas, pequenos girinos, etc., que ela vai comer dentro da sua cúpula. Quando saem de sua cúpula, os machos buscam as cúpulas das fêmeas para se reproduzirem e elas põem ovos ali. Apesar de aquática, ela está sempre em contato com o ar porque vive e faz tudo na água. E depois tem algumas que são semi-aquáticas, que vão se reproduzir em terra, mas que também conseguem mergulhar por vários minutos debaixo d'água. Cobertas por uma bolha de ar para caçar insetos aquáticos e pequenas presas aquáticas, mas a maioria das espécies é considerada terrestre, então é uma espécie que voltou à vida aquática. E quando a gente fala às vezes de aranhas de água na superfície e vê aquelas coisinhas que se movem rapidinho, essas não são aranhas, são insetos. 6 patas, antenas, e elas fazem parte dos percevejos, também são chamadas de percevejos d'água. Se contarmos as patas, vermos antenas e observarmos como se move, saberemos identificar. O mesmo acontece com as patas, também há cerdas hidrofóbicas, etc. São percevejos, daí a confusão. Na verdade, são gerrídeos, o que chamamos de gerrídeos. Falamos de aranhas d'água, falamos dos ácaros, às vezes temos aranhas vermelhas, aqueles ácaros vermelhos bem pequenos, chamamos de aranhas vermelhas, e também não são aranhas, são aracnídeos, mas não aranhas, então não há motivo para confusão com isso. Para aqueles que gostariam de ir um pouco mais além, de descobrir mais, existem livros que você escreveu ou outros que você já recomendaria? Em relação à abordagem um pouco negativa que algumas pessoas podem ter, sendo doutora em Biologia e não doutora em Psicologia, mas recebendo pessoas com fobias há cerca de 30 anos, escrevi um livro com um psicoterapeuta, Abdelkader Mokedem, chamado Não Tenho Mais Medo de Aranhas, que realmente ajuda as pessoas. Tentamos explicar, então ele se dedicou a entender o que é medo, angústia, até chegar a uma fobia incapacitante por trás disso. Eu tentei e nós mencionamos várias delas. Nós tiramos ideias preconcebidas. Tem um livro chamado 50 Ideias Erradas sobre Aranhas, que foi publicado pela Coyer. E eu também escrevi um livro com um fotógrafo, para que a gente mude o olhar através da lente e vá em direção a esses animais tão diversos que se chama Aranhas Fascinantes, com Philippe Blanchot, que era o fotógrafo. Depois, há uma série de guias que também podem ser interessantes para quem quer se aprofundar mais. Tem Aranhas da França e da Europa, e da Europa. Aranhas era um livro em inglês e foi traduzido. Eu também tenho um colega suíço que fez um pequeno guia de campo sobre aranhas, que se chama Jim Blandonnier, que eu também recomendo. E caso contrário, como guia de campo. Com aquele que me formou sobre as aranhas há bastante tempo, Alain Canard, existe um pequeno guia chamado A Découverte des Araignées e outras aracnés, que é útil no campo, para descobrir fichas sobre a maioria das centenas de espécies de aranhas que podemos encontrar ao nosso redor na França metropolitana. Por exemplo, com este livro, eu poderia ir à floresta e reconhecer as diferentes espécies. Não é um guia de identificação, mas tudo bem. D'accord, Ok. hein, donc c'est Para começar a identificar as aranhas, especialmente porque elas são pequenas,
Muitas vezes é necessário coletar amostras e observar com uma lupa binocular de boa qualidade para examinar os órgãos, etc. Mas isso permite que a gente diga: olha, eu vi isso. Existem fichas, há algumas características que podemos observar, temos silhuetas, temos o formato da teia, que pode ser muito interessante, e isso pode chegar até a família. E com isso, de fato, depois temos fichas que correspondem justamente a famílias específicas. Então isso pode nos guiar, mas não vamos dar um nome imediatamente para essa espécie. É isso. Ok, combinado. Vamos colocar todos os links na descrição. Muito obrigado pela conversa, foi um prazer e muito interessante. Obrigada.